Bom, pessoal, dia 3 de setembro, dia do biólogo, eu não podia deixar passar em branco e não dar um recado para vocês, né, sobre essa profissão que é muito, muito gostosa, mas também muito difícil, né? Para os meus amigos biólogos que já são formados, para os meus amigos que estão estudando, né, que são estudantes de biologia que logo vão estar no mercado, e também aqueles que pretendem fazer mais para frente um vestibular e entrar para a faculdade de biologia, eu tenho para dizer a vocês assim algumas coisas que acredito que sejam bem interessantes e bem importantes. Por exemplo, eu me formei nos primórdios da biologia, né? Me formei no finalzinho da década de 80, né, cara? E naquela época a profissão não era nem conhecida, né? As pessoas nem sabiam o que era um biólogo, né? Mas, assim, eu sempre tive uma paixão muito grande por animais, desde pequeno. Sempre trabalhei em zoológicos, né? Desde moleque. Então, assim, eu sabia que eu tinha que trabalhar com animais. Eu não saberia fazer outra coisa a não ser lidar com bicho, né? Só que, por exemplo, medicina veterinária para mim é uma coisa que, além de eu achar uma profissão muito responsável, porque você vai depender de você a saúde daquele animal, você acertar o diagnóstico, você curar aquele animal, você fazer uma cirurgia naquele animal, abrir o animal, mexer lá dentro. Enfim, eu nunca tive esse tipo de habilidade ou esse tipo de aspiração, assim, né? Então a minha ideia era sempre poder trabalhar com animais visando o melhor vida para eles no cativeiro ou não, enfim, descobrindo os melhores tipos de alimentações, né, os melhores tipos de ambientação e de recinto para que esses animais pudessem viver e se reproduzir, enfim. Então a biologia era a única coisa que realmente eu poderia fazer na minha vida. Eu não saberia ser outra coisa a não ser biólogo. Eu acho que a gente que escolhe esse caminho já nasce biólogo, né? Assim, aquele tesão que você tem desde moleque, com pequenos insetos, caramujinhos, aqueles bichinhos pequenos, porque eu comecei assim, né, cara? E também eu nasci numa casa já com muitos animais, né? Meu pai era um apaixonado por bicho, tinha de tudo em casa. Então, assim, isso só reforçou essa minha aspiração para ser biólogo, né, cara? E eu confesso para vocês, eu não me arrependi, não. Eu vivo de uma forma relativamente legal, desde que eu me formei, sempre trabalhei na minha profissão, nunca desisti, nunca fiz outra coisa a não ser trabalhar com animais e virei um divulgador dos animais, da fauna, através da possibilidade que eu tive de entrar para a TV. Fiquei 20 anos na TV trabalhando, sempre falando de fauna, sempre mostrando a importância dos animais, sempre mostrando que os animais merecem respeito, como são interessantes, a diversidade de animais que existem no planeta, né? Podendo mostrar os invertebrados, assim, as coisas mais diferentes do mundo, insetos, moluscos, crustáceos, né? Animais peçonhentos, animais venenosos, animais inofensivos, enfim, uma gama de animais. E com esse trabalho que eu fiz na TV, eu tenho muita alegria em poder dizer para vocês, muito orgulho, de que muitos de vocês que estão me assistindo aí no canal resolveram fazer biologia ou veterinária através das minhas aulas na TV, nos programas de TV, né? E isso me deixa extremamente orgulhoso. Eu tenho um legado que eu deixei, né? Que são vários biólogos e veterinários, e mesmo zootecnistas, ou mesmo apaixonados por animais, que surgiram através das minhas aulas, né? Do que eu pude ensinar para vocês. Só que isso foi uma carreira legal, mas só para vocês terem uma noção, gente, até hoje eu tô como autônomo. Mesmo na época da TV, eu tinha uma empresa que prestava serviço, era o famoso PJ, né? A gente não tinha 13º, não tinha férias remuneradas, nada disso, né? Sempre fui um prestador de serviços, como autônomo, né? E até hoje eu sou autônomo, cara. E eu falo para vocês, nessa época de pandemia, que caiu muito o trabalho, a gente tem passado por muita dificuldade. O que eu quero dizer com isso é que a biologia, como acho que a maioria das profissões, mesmo você sendo um cara reconhecido e tendo muitos anos de estrada, como eu tenho, a gente passa por dificuldade financeira, não é fácil se manter como biólogo. Claro, existem alguns concursos públicos que as pessoas fazem, então conseguem empregos bem legais, mas na sua maioria, eu não vou romantizar a profissão e dizer que é mil maravilhas, porque não é tudo muito difícil mesmo, né? Por exemplo, eu conheço muita gente que sonha em trabalhar com fauna, como eu trabalhei minha vida inteira, sonha em trabalhar com flora,
como eu também trabalhei a minha vida inteira, porque eu moro no meio da mata, eu adoro plantas também, tudo que é universo, seja vegetal, seja animal, me atrai, né? E a minha vida está toda ligada nisso aí. Só que tem muita gente que sonha em trabalhar com natureza em geral e acaba se frustrando porque as vagas são muito poucas, então as pessoas acabam tendo que migrar às vezes para outros trabalhos, para outras profissões, ou mesmo ficar como professores. Veja bem, eu acho que você ser professor de biologia, professor de zoologia, professor de botânica, não é demérito nenhum, muito pelo contrário. É espetacular você poder passar para as pessoas o teu conhecimento, você colocar no coraçãozinho delas aquela semente que vai desabrochar ao longo do tempo sobre a necessidade de se respeitar, de se proteger, de se amar a natureza em geral, fauna, flora e tudo, né? Então ser professor é uma missão, realmente, né? Mas eu acho que as pessoas que querem ser professores têm que nascer com essa virtude, com essa vontade de ser professor, essa vontade de ensinar. Porque se você é um biólogo, entre aspas, frustrado, que não conseguiu trabalho na tua área, e o único trabalho que você conseguiu é ser professor, você vai ser um professor mediano, um professor medíocre, daqueles que a gente sempre criticou na sala de aula. Pô, esse professor é ruim, esse professor não dá aula legal, porque você tem que ter paixão por isso. Então eu acho que é vocação você ser professor, né? Não é uma segunda via, não consegui ser biólogo na área de natureza, então eu vou ser professor, que droga. Não, né? Você tem que ter essa vocação, eu quero ser professor. Eu tenho um grande orgulho disso, sabe por quê, gente? Eu passo na rua, muitas pessoas me reconhecem, vêm me abraçar, vêm querer tirar foto e tal, e quase todos, quando se aproximam de mim, me chamam de professor. Ou seja, eles entenderam, vocês entenderam, todo mundo entendeu que ao longo desses 20 anos diante da TV, o que eu fiz foi ensinar, tanto que me chamam de professor. E isso é um orgulho muito grande. Então não é demérito nenhum ser professor, muito pelo contrário. É uma missão, né? É uma missão de vida você ser professor, né? E você sendo professor, você sendo um bom professor, você consegue boas qualificações, você consegue dar aulas de universidade, o salário é bem legal e tal. Então, dá para sobreviver com biologia? Dá. Não é fácil sobreviver com biologia? Não é. Mas não é fácil hoje sobreviver, eu acho que nenhuma profissão. Você sai recém-formado de uma faculdade, seja qualquer curso que você faça, é muito difícil se qualificar no mercado de trabalho. No início você consegue um trabalhinho aqui, outro ali, você consegue um salarinho baixo e você tem que fazer teu nome, né? Você tem que ser um profissional de qualidade. Então, quando eu digo de que forma você pode brilhar na biologia, você pode brilhar na biologia tentando sempre ser o melhor. Ou seja, o cara mais antenado em tudo, o cara que está sempre estudando. Até hoje eu estudo muito, cara. Até hoje eu estou aprendendo muito, né? Porque a biologia é uma coisa está sempre mudando, está sempre mutando, né? Mesmo a ciência, cada dia tem uma descoberta nova. Quer ver um exemplo? Sistemática de animais, que são a parte de classificação, de nomes científicos. Cara, antigamente os caras aproximavam os animais e colocavam em determinado grupo através de aspectos morfológicos externos. Depois os caras evoluíram mais um pouco, começaram a estudar a parte de osteologia, parte de tipos de bico, tipo de dentes dos mamíferos, e iam aproximando por aí. Depois começou já análises genéticas, análise por eletroforese, por não sei mais o que, a ponto de, muitas vezes, a sistemática que a gente conhecia há 20, 30 anos atrás mudou. Citacídeos, por exemplo, os gêneros mudaram todos há pouco tempo, como vários passeriformes também mudaram até de família. E você tem que estar sempre antenado com essas mudanças para estar sempre se atualizando, para estar sempre passando informações corretas para as pessoas, né? Então a biologia é um constante estudo. Eu acho que a maioria das profissões, né? Você está sempre se reinventando, você está sempre se atualizando, está sempre fazendo cursos com modernidade da tua profissão e tal. E a biologia não podia ser diferente. Então eu, em nenhum momento, eu falo para as pessoas, não seja biólogo, porque não tem emprego, é muito difícil. Não, cara, se você tem paixão por isso, seja, faça a tua faculdade, mas sempre tente ser o melhor, o mais brilhante, o mais interessado, o mais apaixonado, porque é isso que vai transformar você num profissional diferenciado, num profissional de qualidade, a ponto de você ter colocação em bons concursos, né? Você conseguir bons empregos, passar nas entrevistas, que é muito importante, né? Muitos desses empregos de biólogo você passa até na prova, mas tem na hora da entrevista. Na hora da entrevista, o entrevistador, se for eu, por exemplo, eu quero ver brilho no teu olho, eu quero ver conhecimento, eu quero ver aquela tua vontade
vontade de mexer e colocar a mão na massa, né? Porque às vezes você vai fazer uma entrevista, o cara pergunta, quanto que eu vou ganhar, quanto vai ser meu dia de folga, papapá, e isso aí já desestimula a gente, porque a biologia é uma profissão que você tem que fazer por paixão, e não por quanto você vai ganhar. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, até hoje, como eu sempre reclamo, tem uns caras de pau que me chamam para fazer vários trabalhos. Você não pode dar uma palestrinha aqui? Você não pode fazer uma presença VIP numa inauguração de um pet shop? E não querem te pagar, velho. Acho que a gente vive de brisa. Pô, eu tenho um monte de boleto atrasado aqui, então eu preciso de trabalhar. Eu tenho uma profissão de biólogo, preciso de trabalhar e preciso de ganhar por isso. Então nunca trabalhem de graça, não. Vocês têm que valorizar o curso que vocês fizeram, a profissão que vocês fizeram, e vocês têm que cobrar por isso. Exatamente. Nós temos um conselho de biologia, um conselho regional de biologia, o mesmo conselho federal, que não faz absolutamente nada pela gente, né? Só cobra todo ano anuidade, então a gente já sabe que a gente não tem suporte nenhum, de conselho nenhum para nos ajudar. Então, nós temos que nos unir e sempre sim, cobrar muito bem pelo que a gente faz e nos valorizar, porque não tem quem valorize, né? Então a gente tem que se valorizar mesmo. Então o que eu posso dizer para vocês, além de todo esse papo, é que eu sou uma pessoa, hoje eu tô com 58 anos, gente, quase 60 anos, né? Continuo um cara muito ativo na minha área, continuo dando cursos. Claro, a gente deu uma parada por causa dessa coisa da pandemia, mas agora a gente está voltando com cursos presenciais. Eu fiz bastante curso online, tem curso online de manejo, biologia e manejo de quelônios de cativeiro. Estou terminando agora o curso de biologia e manejo de serpentes em cativeiro, que é uma forma da gente rentabilizar também alguma coisa. Tenho o meu canal no YouTube, faço sempre vídeos para tentar também monetizar de alguma forma, ganhar alguma coisa. E agora está voltando os cursos presenciais, que eu vivo de palestras, de mini cursos que a gente faz ao longo do Brasil inteiro. E graças a Deus está voltando. Não que a pandemia tenha acabado, muito pelo contrário. A pandemia continua, a gente tem que continuar usando máscara, aquele isolamento social, distanciamento social, álcool em gel nas mãos, e todos os cuidados, né, são necessários, né? Eu já tomei as minhas 2 doses de vacina, mas não estou relaxando por causa disso, muito pelo contrário. A neura continua e vai continuar por muito tempo, mas a gente tem que trabalhar, então os cursos estão acontecendo, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês, mesmo com esse nome que eu tenho, Sérgio Rangel, biólogo pioneiro, papapá, com mais de 30 anos de estrada, a gente tem dificuldades financeiras. Mas, cara, por outro lado, eu sou um cara completamente realizado, completamente feliz, assim. Eu não poderia ter feito outra coisa na minha vida. Dificuldades e percalços e tropeços ao longo da nossa profissão a gente tem? Tem, e vai ter em todas as profissões, né? Então, assim, a gente tem que fazer por paixão, mas essa paixão tem que render no bolso, a gente tem que cobrar pelo nosso trabalho. Mas a biologia está muito envolvida com essa coisa da paixão pela natureza, da paixão pelo meio ambiente em geral, né? Então eu não quero de nenhuma forma estimular os futuros biólogos. A gente pode sobreviver como biólogo? Pode, mas isso vai depender da gente. A gente estudar, a gente ter esse interesse de estar sempre se atualizando para ser o melhor biólogo possível. Assim a gente consegue uma qualificação no mercado, entendeu, gente? Então eu só quero dizer que no dia 3 de setembro, esse dia do biólogo, né, que foi institucionalizado aí, é um dia que eu tenho muito orgulho de estar aqui falando para vocês. Sim, eu sou biólogo, eu sou feliz, sou realizado profissionalmente, né? Eu, depois de muito tempo, depois dos 50 anos só que eu consegui comprar essa casa aqui, que na verdade é uma mini casa, mas no meio de uma área de mato muito legal, onde a gente tem contato com muitos animais silvestres, né? Aqui no meu quintal vem sagui, vem sauá, vem macaco-prego, coatis, uma infinidade de aves, com muitos tipos de pica-pau, tucanos e tal, e isso faz uma felicidade muito grande para mim, né? Então, assim, eu quero só falar no dia 3 de setembro, que é o dia do biólogo, que é uma profissão deliciosa, assim, que eu sou completamente apaixonado pela minha profissão, e eu queria muito que vocês também se apaixonassem, porque tudo que é feito com amor e com verdade dá certo. Só que a gente está acostumado a entender que o dar certo é igual a dinheiro, mas nem tudo na vida é dinheiro. Eu preciso muito de dinheiro, como todos precisam, para pagar as contas, para a gente poder comer, poder encher a geladeira, poder ter uma vida digna. Mas uma profissão que, além do dinheiro, que é mais difícil de conseguir como biólogo, mas você tem esse retorno, que é essa felicidade, né? Essa gratidão de você estar fazendo o que você ama, não tem preço. Então, se você é um apaixonado pela natureza e pretende fazer biologia, faça. Faça, mas estude muito, para tentar ser sempre o melhor biólogo possível. Porque assim você vai ser um cara que vai se dar bem na vida, né? Assim eu espero. Então, eu só queria deixar esse recado no dia
do biólogo, né? Dia 3 de setembro, que é uma profissão maravilhosa. Eu amo ser biólogo, sou biólogo 100% do meu dia, não sou biólogo por hobby, sou biólogo porque a minha vida é a biologia, a minha vida são os animais, a minha vida são as plantas, a minha vida é o meio ambiente. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham curtido bastante esse recado do Dia do Biólogo, né? Que eu fiz assim do fundo do coração. Eu realmente fico emocionado em saber que nessa minha longa jornada aí que eu tive como biólogo, eu consegui fazer com que muitas pessoas se apaixonassem pelo que eu sou apaixonado, né? E com isso vocês conseguiram se formar em biólogos ou mesmo em veterinários, enfim. Ou seja, eu consegui criar, assim, de uma certa forma, algumas pessoas que estão dando continuidade ao que eu sempre fiz, né? Então é isso que é o meu objetivo. Eu deixei esse legado, né, para vocês. E eu espero que vocês possam aproveitar muito bem, né? Então parabéns a todos os biólogos e feliz dia 3 de setembro, o Dia do Biólogo.